porque seguem foragidos aí os 3 suspeitos de assassinar um cobrador de ônibus na região do Riacho Fundo 2, Recanto das Emas. O crime foi na noite dessa quinta-feira. Você vê imagens obtidas pela Record TV Brasília que mostram o momento em que esse cobrador foi assassinado, gente. Como você vê aí, ele foi morto após um assalto com um tiro na cabeça. Até agora eu tô sem entender o motivo desse homem ter disparado, porque o cobrador entregou tudo. O cobrador entregou tudo. Inclusive a imagem precisou passar por uma edição por conta da violência, por conta mesmo da brutalidade desse crime. Então, 11 horas e 51 minutinhos, eu quero trazer informações ao vivo com o repórter do Povo, o Tatuzinho, que está na delegacia de polícia que investiga esse crime, não é mesmo, Tatu? O que tem de informação já sobre o crime e o paradeiro desses 3 suspeitos aí? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Pois é, Cadengue, bom dia para você, a todo mundo acompanhando o Balão Geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás. Cadengue, essa é a notícia do dia, infelizmente, esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, do jovem cobrador de ônibus, né, o Ariel, de apenas 26 anos, recém-completados, ele que, né, comemorou aniversário lá no dia 29, morador da cidade do Novo Gama, ele que deixa uma criança, né, pequena, estava trabalhando como fazia desde os 18 anos de idade na empresa pioneira, sempre na linha Santa Maria-Setoró. E ontem, era noite, quando passava pela DF-001, 3 suspeitos entram no ônibus, ali anunciam assalto, roubam passageiros e vão em direção ao cobrador Ariel. De imediato, um dos criminosos acaba ordenando: atire. É quando o suspeito armado atira contra a cabeça de Ariel e, infelizmente, não resiste e morre, vítima desse crime brutal e também covarde. Para entendermos melhor a história, Cadengue, viemos até a delegacia que investiga esse caso, que é a 27ª DP, aqui do Recanto das Emas. Por quê? O crime aconteceu exatamente na divisa com o Riacho Fundo 2, que é a área de segurança, né, aqui da 27ª. Delegado-chefe, doutor Fernando Fernandes, primeiramente, bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. São 3 suspeitos, doutor, até agora, que o senhor tem de informação desse caso brutal. Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Tatuzinho, bom dia, Cadengue, e a todos que nos assistem. 3 suspeitos. Há suspeita, inclusive, que 2 deles, Tatuzinho, sejam adolescentes, ou seja, menores de idade. Inclusive, o que efetuou o disparo e o que ordena também, né? Atira logo na cabeça dele. Crime bárbaro, brutal, hediondo, e a nossa delegacia, desde ontem, está com os nossos agentes nas ruas, investigando. Algumas denúncias já chegaram aqui ao nosso conhecimento e pedimos a grande audiência do Balanço Geral, ao pessoal, como diz o Henrique Chaves, quem conhece, reconhece, que faça denúncia anônima através de 197, a fim de que nós possamos tirar esses elementos de circulação ainda hoje, prendê-los, se maiores, e apreendê-los, se adolescentes, trazendo um pouco mais de segurança e tranquilidade para a população, para os profissionais de transporte público e dando uma rápida resposta, especialmente à família desse jovem cidadão, trabalhador, 26 anos, não reagiu ao assalto, estava entregando, talvez no momento ali foi confundido com algum desdém dele, porque ele estava cansado, segundo o motorista, estava cochilando, tem 2 empregos, e naquele momento os autores, de forma brutal, um deles ordenando e o outro efetuando um disparo fatal contra a cabeça. Agora, doutor, para nós entendermos melhor, até mesmo a dinâmica desse caso, que é um caso brutal, os suspeitos, eles entram no ônibus, ali antes de ir até o cobrador, eles acabam cometendo outros roubos anteriormente, levando celulares, objetos também de alguns passageiros que estavam dentro dessa linha 253, que saiu de Santa Maria indo até o Setoró, em Ceilândia, né? Exatamente. Algumas das pessoas, inclusive após o disparo, mesmo tendo sido roubadas, no meio daquele pânico, do pavor que se tomou conta, acabaram deixando o local e 2 delas já compareceram aqui à delegacia para prestar esclarecimento, prestar o seu depoimento e ajudar na elucidação desse crime. Pedimos às demais vítimas que estavam no ônibus, cerca de 10 pessoas estavam ali, quem teve algum objeto subtraído, como celular, ou mesmo que não tenha, compareça aqui à nossa delegacia para que a gente possa complementar a ocorrência e as investigações. Aí, meu parceiro Cadengue, nesse bate-bola, né? Eu aqui na rua, você no estúdio, alguma pergunta a fazer para o delegado Fernando Fernandes, que está à frente das investigações desse caso, Cadengue? Olha, Tatuzinho, eu quero agradecer a presença do delegado Fernando Fernandes, né, nessa investigação dessa morte bárbara mesmo, cruel, o cobrador Ariel. E aproveitando as imagens que estão na tela, Tatu,
mostrando esse crime bárbaro, praticamente uma execução, ele tinha entregado tudo já. Eu quero perguntar pro delegado se há uma possibilidade de um crime premeditado, porque não dá para entender, Tatuzinho, o motivo desse cara ter atirado, desse menor ter atirado nele. Será que poderia ser alguma desavença antiga, confundiu com alguém? Porque assim, será que a polícia trabalha talvez com uma premeditação? Doutor, o Cadengue pergunta no estúdio com relação a esse crime. A gente sabe que, para vocês da Polícia Civil, há várias linhas de investigação. Por exemplo, o Cadengue pergunta, pode ter sido alguma desavença antiga do cobrador Ariel? Pode ser algo meio que premeditado por parte desses suspeitos, incluindo inclusive menores de idade? Nós não descartamos essa hipótese, Cadengue. Mesmo porque é muito estranho, num assalto, num roubo, onde a vítima não reage, um outro elemento determina a sua execução, né? Naquele momento. Atira logo, atira na cabeça dele, como as testemunhas falaram. Então levantou sim essa hipótese, essa linha de investigação de um possível acerto, talvez um roubo anterior, que o cobrador tivesse reagido. Não estou dizendo que é o caso, mas é uma das linhas de investigação, porque foi muito estranha essa atitude desses elementos em atirar contra um cidadão, trabalhador, sem que ele esboçasse nenhuma reação. Aí, doutor Fernando Fernandes, mais uma vez, como sempre, obrigado pela gentileza em falar conosco aqui no Balanço Geral, na Record TV. Inclusive, liberar até o doutor para as outras emissoras, co-irmãs nossas aqui, para também entrevistar ele. Tá aí, Cadengue, essa é a situação, a morte, infelizmente, do cobrador Ariel. E, inclusive, temos até uma nota da empresa pioneira que ele trabalhava desde 18 anos de idade, que diz lamentar profundamente a morte dele e que colabora com as ações de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Meu parceiro, Rafael Cadengue. E colaborar com a investigação, viu, meu povo? Vamos denunciar, diz que denúncia 197, a imagem tá na tela, quem souber, esses envolvidos aí, a cara deles, quem sabe quem é, denuncie, procure a polícia, por favor. São homens extremamente violentos, menores envolvidos. A gente vai acompanhar esse caso daqui a pouquinho, o Tatuzinho lá de volta. Obrigado, delegado Fernando Fernandes, também pela entrevista ao vivaço aqui no Balanço Geral.